ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados ouvintes, nós lemos aqui no livro dos Salmos, capítulo 23, versículo 4. Veja a afirmação de Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Amados ouvintes, eu saudo a todos com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo pelo lado natural, a dor e o medo são bons para nós. Por quê? Porque o medo é um sistema de alerta. Quando nós nos sentimos inseguros com algo, então nós temos medo. E a dor, no natural, ora, quando algo está doendo no seu corpo, então quer dizer que há algo errado no seu corpo. Então, a dor e o medo são sistemas de defesa do seu corpo físico. Agora, levando para o lado espiritual, a pior coisa que um filho de Deus pode ter e que o diabo coloca nele é o medo. O medo espiritual. Muitas coisas, muitas bênçãos, cura divina, às vezes nós não conseguimos por ter medo. Agora, o motivo do diabo, o objetivo dele é colocar medo nas pessoas. Quando você se sente inseguro espiritualmente, então você tem medo, você desacredita, você duvida. E aí você não consegue alcançar a sua bênção. Em São Mateus, no capítulo 14, ali nós vemos, os discípulos estavam ali no barco já pela 4ª vigília da noite. E no verso 27, a partir do verso 27, eles viram Jesus ao longe, andando sobre o mar. Quando Jesus chegou, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, eles viram que ali era o mestre, eles se acalmaram. Eles estavam agitados, com medo. De repente, eles viram ali um homem vencendo aquela lei da gravidade, caminhando sobre as águas. Eles se assustaram. Mas Jesus disse: não temais, sou eu. Então, Pedro, no verso 28, e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja, meu irmão, Pedro pediu para Jesus que permitisse que ele também caminhasse sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora, veja neste versículo 30 o que aconteceu, o porquê Pedro afundou. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Olha aí.
E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Agora, o que aconteceu aqui, meu irmão, é que Pedro desceu do barco olhando para Jesus. Pedro fixou os seus olhos nos olhos de Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele teve coragem. Mas em um determinado momento, a mente de Pedro, o raciocínio de Pedro sentiu aquele vento frio pegando em seu corpo. Então Pedro desviou o seu olhar de Jesus. Pedro olhou para o lado e ele viu as ondas, ele viu o mar ali agitado. Então Pedro teve medo. Pedro se sentiu inseguro. E ele se amedrontou e começou a afundar. Ora, meu irmão, nós devemos marchar nesta luta da vida, olhando para Jesus, olhando para o Calvário, porque Ele já nos deu vitória. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não devemos temer, não devemos ter medo, porque Ele está conosco. Veja também 1 Pedro, aqui capítulo 5, no verso 8, Pedro diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Veja bem, meu irmão, o diabo está ao seu redor, bramando como um leão, buscando alguém que possa tragar. Então veja, você está andando na rua, você está na batalha, e o seu inimigo, o diabo, ele está ao seu redor, bramando como um leão, mas ele não é um leão. Isto é um blefe, ele está simplesmente imitando um leão. Há um só leão, meu irmão, e é o leão da tribo de Judá. Mas ele fica ao seu redor, ele fica tentando desviar a sua atenção da palavra. E quando ele desvia a sua atenção da palavra, então você tem medo. Você se sente inseguro. E você tem medo, você duvida da palavra, ele tira a sua bênção. Ele assalta a sua bênção, meu irmão. Mas ele fica ao seu redor. Agora eu queria te mostrar algo muito importante para tirar esse medo, para te ajudar a vencer esse medo. Porque a palavra te ajuda nesta hora a vencer o medo. É isso que nós vamos trazer nesta hora. Como vencer este medo? O diabo está ao seu redor. É verdade, não é mentira. Ele está ao seu redor, bramando como um leão, tentando desviar o seu foco, tentando mostrar para você as condições naturais. Veja que ele mostrou para Pedro as ondas, o vento frio. E Pedro desviou a sua atenção, olhou para o lado. Quando ele olhou para o lado, ele perdeu a conexão, a fé dele perdeu a conexão com o sobrenatural. Tenha coragem, meu irmão. Eu vou te mostrar nesta hora, a partir desta programação. Veja, o diabo está ao seu redor, é verdade. Mas ouça esta escritura: Deus está dentro de você. Aleluias, podemos dizer. Ora, o diabo está ao seu redor, mas Deus está dentro de você. E a Bíblia diz na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 4, leia e creia nisto: maior é o que está em vós
do que aquilo que está no mundo. Quem é maior, Deus ou o diabo? Certamente é Deus, ele é o criador até do diabo. O diabo está ao seu redor, mas Deus está dentro de você. Isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 1 também diz, verso 27, Cristo em vós, esse Espírito Santo em vós, Deus em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Você precisa crer, meu irmão, minha irmã, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se você crê desta maneira, você pode andar pelo vale da sombra da morte. Como Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Viu aí, meu irmão? Preste bem atenção, que eu vou mostrar mais uma para você. O diabo está ao seu redor, mas Deus está dentro de você. Além de Deus estar dentro de você, meu irmão, Ele colocou um anjo ao seu redor. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Agora você começou a se encorajar, não é? Só tem o diabo ao seu redor, bramando como leão, mas Deus está dentro de você. E Deus ainda colocou um anjo ao seu redor. Então não tenha medo. E o profeta de Deus diz na mensagem O Caminho de Deus feito para nós, no parágrafo 9, a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, meu irmão, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, meu irmão, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora, um homem ou uma mulher que é nascido de novo, no reino de Deus, não tem nada a temer. Você está absolutamente seguro e salvo em Jesus Cristo. Você confia nele. Irmãos, Ele está no controle de tudo. Não tenhas medo. Deus governa tudo. Deus direciona os ventos. Deus está no comando do barco. Nós temos uma história, meu irmão, de um menino que estava em um navio e de repente o navio começou a bater nas ondas ali, o mar ficou agitado e as pessoas ficaram alvoroçadas dentro daquele navio, preocupadas, começaram a rezar, a orar, a cantar. E aquele menino estava ali sereno, tranquilo. E aquilo chamou a atenção daquelas pessoas. E eles perguntaram para aquele menino: filho, você não está com medo? Todos nós estamos amedrontados, o barco está para afundar. Você não está com medo, filho? Ele olhou para aquelas pessoas e disse: não. Papai é o capitão desse navio. Ei, glória a Deus. Papai está no piloto. Papai está no manche do navio. Deus está no comando da igreja. Deus está no comando da sua vida, meu irmão. Não temas,
rebanho, não tenha medo. Não, ele está contigo. Em vós, ele é o piloto. Mas o diabo, o inimigo de vossas almas, como Pedro disse aqui, ele está ao seu redor, tentando te desencorajar. Ele fica imitando um leão. E veja, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta mostra no parágrafo 313, 314, ele fala ali do irmão que teve um sonho. O irmão teve um sonho com o diabo. Veja, irmão, que sonho interessante. Ouça bem, preste atenção. Ele teve um sonho com o diabo. E um diabo bem pequenininho. E aí ele foi, se aproximou daquele diabo e fez assim, bu. E aquele diabo cresceu um pouco. E ele fez bu, e aquele diabo foi crescendo. E o diabo foi fazendo bu, bu, e foi crescendo. Quando a fé, meu irmão, aquele diabo estava do tamanho dele. E ele gritou mais alto, com coragem, com fé. Ele começou a gritar, bu, bu, para cima daquele diabo. E aquele diabo começou a retroceder, diminuiu. Ó, se você se mostrar frouxo, se você se mostrar medroso, meu irmão, o diabo vai passar por cima de você. Não tenha medo. Ele é um blefe, ele está simplesmente fazendo uma fantasia. Ele está tentando te enrolar. Ó, mas ele vem, preste atenção, meu irmão. Ele vem, mostra a sua saúde. Ele fala para você, ó, você vai morrer. Você está com câncer. Você está enfermo. Você está desempregado. Você está em dificuldade. Seu casamento não vai bem. Seus filhos estão nas drogas. Ele vem e mostra para você as circunstâncias. Ele quer fazer você desistir. Ele não pode pegar nas suas mãos, porque o diabo é espírito. Ele não pode pegar nas suas mãos e tirar você do caminho do céu, meu irmão. Mas ele faz que nem ele fez com Pedro. Ele joga o vento frio, ele fica jogando as setas, ele fica mostrando as suas condições, fica mostrando o seu casamento, fica mostrando o fracasso dos seus filhos. Se você der ouvido a isso, você vai ficar com medo. Se você ficar com medo, você vai duvidar. Daqui a pouco você está fracassado, ele te tira do caminho. Mas você diga nesta hora, meu irmão, grave isto, deixe essa palavra penetrar em seu coração e diga assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus Cristo, o fraco pode dizer: eu sou forte. Em Jesus Cristo, o medroso pode dizer: eu tenho coragem. Meu irmão, minha irmã, se está faltando coragem para você nesta hora, vamos orar, Deus pode te dar. Feche os seus olhos aí, aonde você está. Se você não pode fechar os seus olhos, eleve o seu coração a Deus. Que nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus coragem, pedindo a Deus para que você possa vencer este medo. Deus maravilhoso, nessa hora, Senhor, eu oro juntamente com os meus ouvintes e pedimos juntamente com eles, Pai, coragem. Dê força para eles, que eles possam saber, Senhor, que isto é um blefe do inimigo. Eles são vencedores, eles são seus filhos, ó Deus. O Senhor está dentro de nós. E ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, Senhor, nós não temeremos mal algum,
porque o teu cajado e a tua vara nos consola. Senhor, eu oro por esses ouvintes, pedindo que o Senhor dê coragem para eles, Senhor. Tira este medo de cada um deles, ó Pai. É o meu desejo e a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amados ouvintes, que Deus vos abençoe. Eu sou o pastor William Cavalcante. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima programação. Que Deus vos abençoe. Pra mim já não existe, não escraviza mais. Feliz agora estou, Jesus me libertou, me deu poder e paz. O mundo eu vencerei, cantando eu seguirei, Jesus comigo vai. As dores desta vida nos tentam abater. A cruz é tão pesada, caminho de espinhos temos que percorrer. Maior é nosso Deus, que nos dá vitória e